Meio-dia em ponto, o Jornal Anhanguera, primeira edição, começa com imagens ao vivo de Anápolis. Tempo firme e ensolarado aqui na cidade. A previsão para essa tarde é que o sol fique entre nuvens, mas não tem previsão de chuva, viu? Temperatura agora de 26 graus. Estamos ao vivo com as principais informações de Anápolis e região. E hoje você vai ver a imprudência nas rodovias. Homem com CNH suspensa por dirigir bêbado é preso na BR-060, adivinha fazendo o quê? Dirigindo embriagado. E em Crixás, no norte do estado, onde tem uma barragem de rejeito de minérios, a Defesa Civil do município não está funcionando. E a prefeitura tem prazo para voltar com as atividades do órgão. E hoje o nosso assunto no quadro Pergunte ao Doutor é problemas renais. Como está o seu consumo de água? Está com dúvidas sobre alguns sintomas? Participa do J1 mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 985455555. Na bronca do telespectador tem um pedido de socorro dos moradores do setor sul aqui em Anápolis. O bairro foi tomado pelo mato e já tem gente com dengue por lá, viu? E no quadro Faz Bem de hoje, os alimentos que ajudam e muito quem já enfrentou um AVC, um acidente vascular cerebral, e também para quem quer evitar esse problema. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Jornal Anhanguera está no ar. Olá, uma boa tarde. A gente começa essa edição falando de uma situação lamentável. Um motorista que não podia dirigir porque estava com a carteira suspensa por dirigir bêbado foi preso de novo. Adivinha fazendo o quê? Dirigindo bêbado. O motorista foi parado na BR-060 aqui em Anápolis pela Polícia Rodoviária Federal. Dentro do furgão, o policial encontrou garrafas de cervejas vazias e várias tampinhas no banco. O motorista levava tomate de Goiânia para Brasília. E ao fazer o teste do bafômetro, o resultado deu que ele estava bêbado. E o teor alcoólico foi de 0,86 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O motorista estava com a carteira suspensa também por dirigir bêbado. Ele foi levado para a Delegacia Geral de Anápolis. E ainda falando de trânsito, agora sobre um assunto polêmico: as cadeirinhas de segurança para bebês e crianças e os aplicativos de transporte. Uma mãe deficiente visual sempre encontra problemas na hora de usar o serviço com a filha pequena. Muitas vezes até as corridas são rejeitadas. É bengala na mão, bolsa pendurada, a filha de 1 ano e 9 meses no colo, o celular para chamar o motorista de aplicativo e ainda tem que ter espaço para levar a cadeirinha de segurança. Não é fácil sair de casa para a deficiente visual Flaviana. O item exigido na lei de trânsito foi comprado há um mês, com muito esforço, por quase R$250. Mas até agora ela só conseguiu usar uma vez. Tô até com vontade de vender a cadeirinha, porque é um dinheiro que eu tô jogando fora, né? O problema é que quando ela não tinha cadeirinha, os motoristas de aplicativo se recusavam a levá-la. Agora, a recusa continua muitas vezes. Alguns recusam em colocar, fala que demora demais, que não precisa, demora demais. Alguns falam assim, eu não sei como é que coloca. Mas de quem é a responsabilidade nos casos de aplicativos de transporte de passageiros? A lei da cadeirinha, como ficou conhecida, veio bem antes do serviço. Está em vigor desde 2008. Bebês e crianças até 10 anos devem usar o equipamento de acordo com o peso e a idade. A infração é gravíssima para quem descumpre a lei. R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. No caso de ser flagrado transportando a criança de maneira irregular, o responsável por isso é o motorista. Ele é o responsável pela segurança dos passageiros do seu veículo. Então ele seria responsabilizado sim no caso de fiscalização. Nós conversamos com motoristas de aplicativos que disseram não recusar passageiros com cadeirinha. Eu só levo com a cadeirinha. Sem a cadeirinha eu cancelo a viagem, eu não levo. Eu quando chego no local que tem a cadeirinha, eu fico satisfeito em ajudar a colocar o cinto, entendeu? Porque é o certo, né? A queixa da categoria em relação à lei. A legislação diz que são isentos da multa veículos como ônibus e táxi. Por que eles não multam taxista, os ônibus escolar? E é só nós.
E nós tentamos contato com as empresas Uber e 99 para saber o que fazer diante da recusa dos motoristas em corridas como essas da Flaviana, mas até agora não tivemos retorno e é uma pena mesmo, né, que essa mãe de família, quando precisa ir e vir, né, com um aplicativo, com um serviço como esse, acabe ficando no prejuízo. Agora a gente vai falar do caso da barragem que corre risco de se romper lá na fazenda do cantor Gustavo Lima. Pois é, a barragem fica em Bela Vista de Goiás e Gustavo Lima tem 3 dias para retirar toda a água do reservatório. O repórter Honório Jacometo acompanhou uma vistoria que foi feita ontem no local. Na entrada da fazenda, representantes do Ministério Público, bombeiros e da Polícia Civil. Nós não fomos autorizados a acompanhar o trabalho, mas da beira da estrada deu para ver a movimentação. Essa vistoria é para avaliar a estrutura da barragem, os riscos de um rompimento e os prejuízos que poderiam acontecer. A primeira destruição seria logo aqui, na GO 020, que está a poucos metros de distância da barragem. Tem rachaduras, infiltrações, portanto, há um risco. Foi no dia 15 deste mês que funcionários da fazenda perceberam rachaduras e deslocamento de terra. A empresa do cantor avisou as autoridades e também entregou esse comunicado a 4 famílias que moram abaixo da represa. O que mais chama a atenção no documento é a parte que alerta os moradores para deixarem as malas prontas, caso necessitem sair às pressas. Dulce recebeu o comunicado enviado pelo cantor. A casa dela fica a cerca de 2 quilômetros da represa. Para a repórter Renata Costa, ela disse que está preocupada. Eles falaram que se houver o rompimento da barragem, imediatamente estão aqui para transportar todo mundo. A represa é de 1994. O cantor sertanejo comprou a fazenda 2 anos atrás. E no ano passado, a Polícia Civil indiciou ele e outras 3 pessoas por aumentarem a represa sem licença ambiental. A partir do momento que ele adquiriu, ele assumiu a responsabilidade do barramento, a manutenção, as vistorias. A preocupação desta vez é com a GO 020 e não é por acaso. No ano de 2016, parte de uma outra rodovia estadual, a GO 070, foi levada pela força da água em Itaberaí, depois que uma represa acabou se rompendo. Para evitar um rompimento em Bela Vista, o cantor tem 3 dias para esvaziar a represa. Esvazia o reservatório, acaba o problema. E depois, se caso queira, busque um licenciamento, um projeto bem elaborado, aprovado, porque do contrário, ali não pode ter esse tipo de empreendimento. E o advogado do cantor falou que não existe mais o risco de rompimento da barragem. Ele conversou com a nossa equipe ontem à noite. Eu reforço que não está ocorrendo nenhum dano ambiental, entendeu? Ao contrário, né? Todos os nossos trabalhos é no sentido de minimizar, eliminar qualquer dano ambiental. Então, toda a segurança, a gente está agindo completamente dentro de todos os padrões, seguindo todas as orientações da SEMAD, não estamos descumprindo nenhum dos prazos. Então, eu creio que nos próximos dias agora, entendeu? Realmente, essa tempestade passe, certo? E a gente consiga, então, executar o nosso plano para segurança do barramento de uma vez. E a assessoria de Gustavo Lima disse que ainda não foi notificada sobre o prazo para esvaziamento da represa. A MR Empreendimentos, empresa do cantor sertanejo, disse que em 2017 deu entrada no pedido de licença da represa e que até hoje faz obras para cumprir o que determina a lei e para evitar o rompimento da barragem. Disse ainda que todo o trabalho segue orientação da Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros. E em Crixás, no norte do estado, onde tem uma barragem de rejeito de minérios, a Defesa Civil do município não está funcionando. O Ministério Público deu um prazo de 60 dias para que a Prefeitura restabeleça o funcionamento do órgão lá na cidade. E quem vai explicar melhor esse assunto para a gente é a Ana Paula Moreira, que chega ao vivo para conversar com a gente sobre essa história. Ana, conta para a gente essa história, seja bem-vinda aqui ao Jornal Anhanguera. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Liz. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Bom, é isso. O Ministério Público deu esse prazo de 2 meses para a Prefeitura de Crixás restabelecer o funcionamento da Defesa Civil do município, que hoje está inativo. O Ministério Público também cobra um fundo municipal para situações emergenciais e de calamidades públicas. Isso porque Crixás tem uma barragem de rejeito de minérios que acumula mais de 12 milhões de metros cúbicos de rejeito. E o modelo de construção dessa barragem é semelhante ao de Brumadinho e de Mariana, em Minas Gerais, que é o alteamento a montante, que é um método mais barato e menos seguro. Segundo um estudo da Agência Nacional de Mineração, a barragem de Crixás tem um alto dano potencial associado, já que seriam desastrosas as consequências num possível rompimento dessa barragem, já que a cidade fica a menos de 2 quilômetros do local. Na cidade, há sinalização de rotas de fuga, placas indicativas, e também foi feito um treinamento para a população, mas pela empresa, pela mineradora. O Ministério Público, segundo o Ministério Público, a Defesa Civil do município deveria ter acompanhado o levantamento da população da área de risco, o que é previsto em lei, e o que não foi feito. Foi pontuado ainda a importância da participação do Ministério Público na elaboração de um plano emergencial, né, no caso de um possível rompimento dessa barragem. Nós tentamos desde ontem contato com a Prefeitura de Crixás, uma resposta sobre esse assunto, mas nós não tivemos retorno. O Departamento Jurídico da Prefeitura diz que não tem conhecimento sobre esse assunto. Então fica aqui o questionamento: por que a Defesa Civil no município não está funcionando, já que a cidade tem uma barragem de rejeitos e não tem esse órgão tão importante, como a gente disse, fica a menos de 2 quilômetros do local. Liz. Com certeza, Ana. Essa pergunta é muito válida, né? A gente precisa dar uma resposta para essa população. A gente está acompanhando, né, nos noticiários da Rede Globo, nacionalmente, o medo, né, que os moradores de Minas Gerais estão vivendo por conta de um possível rompimento, e não é seguro, né, que os moradores de Crixás também passem por isso. A gente continua acompanhando e abre o espaço para a Prefeitura falar sobre essa situação. Ana, muito obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos. Agora, 12:30, pausa rápida no Jornal Anhanguera, primeira edição. Daqui a pouco tem reclamação do telespectador. Moradores do setor sul Jamil Miguel não aguentam mais o mato alto que tomou conta do bairro. Daqui a pouquinho a gente te mostra essa bronca. E quem está chegando para chamar o primeiro intervalo de hoje é a Ana Luísa, do Parque dos Pirineus. Sou Ana Luísa, de Anápolis, Jornal Anhanguera, volta já. Formosa agora tem curso de odontologia. O conhecimento que faz o bem avança e aumenta seus cursos. Primeiro vestibular de odontologia da Universidade de Rio Verde, em Formosa. Faça já sua inscrição. UniRV. Se comparar, vai ver que é incomparável. No Magazine Luiza, qualquer celular usado vale um dinheirão na troca por um smartphone top. Samsung Galaxy S10e, 4.299. Seu celular usado vale no mínimo R$1.300 na troca. Smartphoniza Brasil. Quem passa pelo Supervi, aproveita para economizar. E ainda tem tudo fresquinho, hortifruti inteiro de variedades. Leite Italac 1 litro, 2,69. Banana maçã, 1,99. Rede Supervi. De um sonho vai florescer um jardim especial. Quero mostrar que podemos preservar locais selvagens onde a natureza está viva e livre em nossos próprios quintais. Hoje, depois do Jornal Hoje, na sessão da tarde. O tempo voa e chegou a hora de conhecer o maior empreendimento de Anápolis, Grand Life Medical Complex. Tudo em um só lugar: hospital, medical business, shopping e home. Um conceito inovador em urbanismo presente nas principais cidades do mundo, agora no centro de Anápolis. Grande lançamento com condições exclusivas neste sábado, dia 25, a partir das 8 horas, ao lado da Igreja Santana, no centro. Realização Átimo, ABL Prime, Queiroz Silveira e CRD. 12:14, estamos de volta e o assunto agora é empreendedorismo. Empreender, né, nem sempre é fácil, mas muita gente tem abandonado o trabalho de carteira assinada para arriscar a abrir o próprio negócio. Você vai conhecer agora histórias de quem diz que tá valendo a pena esse sacrifício. Tudo começa na cozinha que foi construída no mesmo terreno da casa do Carlos, depois que ele e a família decidiram empreender. A fábrica de geladinhos gourmet já existe há 2 anos.
Veio com a produção de bolo de pote. A gente começou levando o bolo no pote e o geladinho e vimos que a saída do geladinho era melhor do que a do bolo no pote. Aqui a família inteira participa, coloca a mão na massa mesmo, viu? E o que começou como uma forma de gerar aí uma renda extra, hoje é o sustento da família. O Carlos até largou o emprego numa gráfica para investir no negócio. E precisou se profissionalizar, buscar conhecimento mesmo para o negócio ir para frente. A gente procurou palestra, a gente procurou profissionalizar, né? A gente colocou, hoje é MEI, né? A gente microempreendedor. Então, a gente está buscando cada vez mais profissionalizar nosso trabalho. Se está dando resultado, é só o Carlos estacionar e abrir o porta-malas para a clientela começar a aparecer. E lá se vão cerca de 300 e, dependendo do dia, até 400 geladinhos. São mais de 30 sabores e quem compra sempre volta porque sabe que o produto é bom. No final do turno a gente dá uma passadinha aqui, tá comprando, porque tem vários sabores, né? Cada dia a gente trocando um sabor diferente. Hoje eu faço o meu horário, né? Então, assim, eu não tenho aquele horário padrão. Eu tô aqui hoje e eu preciso resolver alguma coisa, eu saio para resolver. O Daniel e a Patrícia também resolveram cair no mundo do empreendedorismo. Em casa mesmo, fizeram um puxadinho para preparar lanches e pratos para entrega. E já tem até um espaço para quem quiser comer ali mesmo. Foi o jeito que encontraram de fazer o que amam. Eu sou a terceira geração de chefes na família, então isso daí faz parte do meu dia a dia, do meu sonho e da minha vontade. Eu não consigo fugir disso, então aí eu me realizo dentro da cozinha. São só 2 meses desde que começaram o negócio e as ligações de pedidos chegam o dia inteiro. A expectativa deles é crescer, principalmente nas vendas, e estão correndo atrás para isso. Só cozinhar e só atender, né? Então tem muitas outras coisas que é necessário, que a gente tem que se disciplinar, que a gente tem que correr atrás, colocar em prática, ter uma coisa mais profissional. E falando sobre empreendedorismo, está acontecendo aqui em Anápolis a Semana do Microempreendedor Individual. E a gente recebe aqui no estúdio o Biratã Lopes, que é presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae em Goiás. E se você é MEI ou tem vontade de empreender e está com dúvidas sobre esse assunto, participa aqui com a gente no nosso WhatsApp 985455555. Uma boa tarde, Biratã. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Anhanguera. Boa tarde, Elis. Boa tarde, telespectador. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E muito obrigado pelo convite. A gente fala agora da Semana do Microempreendedor Individual, né? Como que a programação começou ontem, né? E se estende por toda essa semana. Nós sempre fazemos, todos os anos, no mês de maio, a Semana do Microempreendedor Individual. Nós achamos isso muito importante, porque o microempreendedor individual é o elo de ligação entre aquele que era informal e que passa a ser formalizado, ou seja, ele passa a ter um CNPJ, ele passa a ter todas as garantias, por exemplo, de uma seguridade da Previdência Social, segura maternidade, segura desemprego, isso é uma série de coisas que ele vai poder vender com cartão de crédito. Então ele tem uma série de coisas que ele pode fazer sendo um microempreendedor individual. O microempreendedor individual é aquele que fatura até R$81 mil por mês e pode contratar até um funcionário. Então, é o início de um projeto de empresariado onde nós estamos resgatando o informal e trazendo ele para a informalidade, para a formalidade. E a gente pode falar também das vantagens, né? A gente viu ali 2 exemplos, né, na reportagem de pessoas que arriscaram e deu certo e estão agora construindo um sonho, né, empregando pessoas. A gente está vendo imagens aí desses 2 microempreendedores, né, visionários que arriscaram num negócio pequeno que deu certo, né? Quais são as vantagens de sair da informalidade e ir para a formalidade? Olha, a grande vantagem de você fazer essa ponte da informalidade para a informalidade
é que você tem uma série de benefícios, especialmente com relação ao trabalho que você pretende executar. Como, por exemplo, você está no micro e pequeno empresário, você tem uma legislação própria, você passa a ser um empresário, você tem um CNPJ, você tem todas as garantias possíveis para que você possa desempenhar o seu trabalho como empresário, como, por exemplo, abrir conta em banco, por exemplo, é um deles, trabalhar com cartão de crédito é outro deles, você ter uma seguridade na Previdência Social é outro deles, você ter auxílio doença é outro deles, auxílio à maternidade. Então, você passa efetivamente a ser um empresário, e um empresário onde a carga tributária deles é ínfima. Só para você ter noção, você tem todos esses benefícios e você gasta no máximo R$60 por mês com todos esses benefícios e passa a ter todas as garantias possíveis de um empresário. Então é muito importante que você comece pelo meio. Biratã, chegou uma pergunta, eu vou pedir para o senhor responder rapidinho, de um telespectador. Ele está perguntando o seguinte, que ele tem vontade de se tornar MEI, como que faz? Essa semana é a indicada, né? É simples, nós estamos aqui hoje, é bastante interessante isso, hoje nós temos o escritório, a nossa gerência aqui em Anápolis, nós estamos atendendo por dia. Ontem foi mais de 200 empresários procurando ser MEI, como ser MEI e qual a vantagem de ser MEI. Então eu convido aí o telespectador a procurar na Avenida Pinheiro Chagas o escritório do Sebrae, onde ele vai ser muito bem recebido, muito bem informado. Tá certo, Biratã, eu quero agradecer a sua participação aqui, as suas orientações aqui no Jornal Anhanguera. Muito obrigada e uma boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado, estaremos sempre à disposição. E os moradores do setor Sul Jamil Miguel procuraram a nossa equipe para pedir socorro por conta do mato alto, que tomou conta lá do bairro. Vamos ver como é que está essa situação. Imagina só viver rodeado pelo mato. É a situação dos moradores desse condomínio em Anápolis. O pessoal tá ficando doente, não tá legal. A gente tá tentando tudo que pode para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão aqui. Do lado de lá, a gente vê que o mato alto já tomou conta das margens do córrego que passa aqui na Marginal Ayrton Senna. E do lado de cá, o problema é o mesmo, mato alto dessa vez num terreno particular. Descaso que vem de todos os lados e quem sofre com isso é a vizinhança. Às vezes você não pode nem abrir a porta e nem a janela, porque entra muito pernilongo, os mosquitos, porque esses dias o pessoal veio ali naquele posto, tava puro larva, né? Além da problema que a gente tem da dengue, também tem as placas de sinalização que a gente não consegue identificar direito. Então também tem que podar esse mato para tirar essa sujeira toda aí. O que não falta é gente com dengue. Todo mundo tem certeza de onde é que os mosquitos vêm. É rodeado de mato, só isso dá pra vocês verem, ó, mato pra lá, mato aqui na frente, é aqueles postes ali juntando água e ninguém toma conta de nada. Nem o porteiro escapou, o seu Aurute fica o dia inteirinho ali e sofre demais com a situação. Sofre são os moradores, são os profissionais que estão no dia a dia, como eu trabalho 12/36 e estou aqui, tenho que manter minha postura profissional, infelizmente não tem um cuidado especial. Segundo os moradores, vários pedidos de roçagem já foram feitos à prefeitura e nada foi feito. Impostos estão sendo pagos e a gente quer que faça manutenção nessa marginal, ao lado do córrego também, para evitar que possa vir futuros problemas e problemas que já chegaram a ocorrer, como dengue, animais peçonhentos, que a gente já chegou a ver nas laterais aqui da marginal, cobras passando na rua. Então, assim, é um cuidado que é necessário.
Pois é, e tem notícia boa, viu, para os moradores lá do setor sul. A Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento informou que a roçagem está programada para o início de junho e a gente segue acompanhando essa situação. Os moradores também seguem fiscalizando e mandando para a gente se o problema for resolvido. E ainda falando sobre bronca dos moradores, a Justiça manteve a liminar que suspende o contrato com a empresa de coleta de lixo lá em Niquelândia. A decisão de suspender os serviços veio depois de denúncias de superfaturamento e irregularidades na licitação. É sobre esse assunto que eu vou conversar ao vivo mais uma vez com a Ana Paula Moreira, que está acompanhando essa situação, né, Ana? Como que está essa situação do recolhimento do lixo lá em Niquelândia? Boa tarde mais uma vez para todo mundo, Liz. Olha só, a situação, apesar da prefeitura estar fazendo a coleta de forma improvisada, a situação ainda não foi normalizada, principalmente nos bairros mais afastados, segundo os moradores. Então já fazem 20 dias que foi feita a suspensão do contrato com essa empresa. Então ontem, mesmo com os pedidos de suspensão da liminar feita pela prefeitura, a Justiça manteve a decisão de suspender o contrato com essa empresa. Essa liminar feita pelo Ministério Público foi feita depois de apurar denúncias de irregularidades no contrato. Segundo o Ministério Público, a Prefeitura não tinha licitação com essa empresa e não foi justificada a dispensa dessa licitação. O MP também apurou superfaturamento no contrato com essa empresa, superfaturamento que também não foi justificado. Na última semana, o Ministério Público deu um prazo de 24 horas para a Prefeitura restabelecer os serviços de coleta na cidade, visto que a Prefeitura tem um caminhão de coleta de lixo e também tem pessoal para fazer esse serviço. Em nota, a Prefeitura informou que já protocolou um novo recurso na Justiça contra a decisão do relator e diz que está trabalhando em um novo processo licitatório. A Prefeitura disse ainda que o serviço de coleta está sendo realizado de forma precária pela própria administração. Então, Liz, nós continuamos acompanhando esse caso por aqui e qualquer novidade a gente volta para informar. Tá certo, então, Ana Paula, muito obrigada pela sua participação e pelas suas informações. A gente segue acompanhando essa situação, que é de saúde pública. Muito obrigada. Terça-feira também é dia de você que está precisando de emprego. Conferir aqui no Jornal Anhanguera as principais vagas que o Cine oferece hoje. Uma vaga para auxiliar de garçom. Uma vaga para auxiliar de pessoal. 3 vagas para churrasqueiro, 2 vagas para encanador, 1 vaga para gesseiro de gesso acartonado, 1 vaga para mecânico de refrigeração, 1 vaga para médico cardiologista, 1 vaga para médico do trabalho, 1 vaga para médico pediatra e 1 vaga para monitor de recreação, 30 vagas para representante comercial autônomo e 1 vaga para técnico de refrigeração. Para maiores informações, é só procurar uma das unidades do Cine em Anápolis. Na Avenida Senador José Lourenço Dias, no centro, no VaptVupt Dona Shopping ou no Rápido da Vila Jaiara. E você tem o hábito de beber água ou é daqueles que esquece e só toma quando sente muita sede? A Marina Demore e o Adeilgécio Costa foram às ruas de Anápolis para ouvir a população e vamos ver no que deu. E aí, já se hidratou hoje? Pois é, a gente veio aqui no centro da cidade hoje para saber se as pessoas estão preocupadas com a quantidade de água que estão tomando todos os dias. Vamos lá para saber? Então vem comigo. A primeira que encontramos foi a Laura. Não parecia muito preocupada, não. Quantos copos de água você já tomou hoje? Nenhum. E você não sente falta? Não deu sede ainda não? Não. Já a Viviane, que é cuidadora do seu Benjamin, anda preparada, com a garrafinha de água sempre à mão. A preocupação maior é com o idoso, mas ela também se cuida. Eu tomo, em média, 2 litros de água por dia. E ele, mais ou menos 1,5, 2 também. E o seu Aparecido, que é vendedor, diz que a venda de água é grande. Se depender dele, ninguém passa sede. O pessoal está comprando muita água de coco e água normal mesmo. Viu aí, né, gente? Tem muita gente preocupada, outros já estão mais desleixados. Agora eu achei um aqui que é fã, né, seu Francisco? O senhor gosta de uma aguinha? Eu gosto de tomar água assim. Água comigo é a prioridade. Prioridade, né? Prioridade, né? Porque se sem água é um trem fora da linha. Não anda. Falta dinheiro, falta mulher, mas não falta água.
Você sabe que tá... Agora você pegou num ponto crucial, né? Mulher e água tem que estar sendo presente. Seu Francisco. Então vamos fazer um brinde, né? O senhor gosta? Eu gosto. Então, um brinde à água, todo mundo tem que tomar. E, pessoal, tem que beber muita água, viu? Tem que se cuidar, principalmente para garantir o bom funcionamento dos rins. E esse é o assunto do quadro de hoje, Pergunte ao Doutor, Doenças Renais. Por isso, tá aqui com a gente Tiago Lacerda Ataídes, nefrologista e membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Se você tem alguma dúvida, mande sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 98545-5555. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Queria que o senhor começasse falando por que é tão importante beber água para garantir o bom funcionamento dos nossos rins. Boa tarde, Liz. Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago, sou nefrologista e gostaria de agradecer aqui o convite, né, da TV Tocantins para poder realizar essa entrevista, destacando que, em termos de nefrologia, o mais importante é prevenção. A gente tem duas doenças muito sérias em nefrologia, que são a doença renal crônica e a litíase urinária, né, que é a formação de cálculos. E a gente sabe que a ingesta adequada de água e uma alimentação saudável, com baixo teor de sal, rica em frutas, em fibras, em verduras, são essenciais para prevenir a formação de cálculos renais e para evitar que o paciente que tem a doença renal crônica progrida com essa doença renal crônica. A gente sabe também, doutor, que alguns organismos já são predispostos à criação de cálculos. Essas pessoas têm que redobrar o consumo de água, têm que redobrar até o cuidado com o sal e alguns alimentos? Exatamente. Qual que é o grande problema da litíase urinária? É que não é só um fator que está envolvido. Então, geralmente é uma pessoa que tem uma predisposição genética e aí vai estar associada a um estilo de vida inadequado. A pessoa que pratica pouca atividade física, tem baixa ingesta de água, não se alimenta adequadamente, alimentação rica em sal, em alimentos processados, alimentos industrializados, alto teor de proteína animal, baixo teor de frutas. Então, geralmente é uma combinação de fatores. Então, a genética a gente não consegue mudar, mas a nossa parte do estilo de vida é essencial que a gente tenha esse cuidado. E esse período mais seco, né, que a gente está entrando agora, o outono se despedindo, o inverno já dando as caras, como que as pessoas podem se cuidar até para não ter uma surpresa, né? Porque um cálculo renal pode acontecer com qualquer pessoa. Exatamente. A gente está chegando aí no finalzinho de maio, começo de junho, né, entrando no inverno, a umidade do ar abaixa muito aqui na região centro-oeste e as temperaturas ficam mais frias, principalmente na parte da noite, no início da manhã. Isso acaba muitas vezes inibindo a sede. Então é importante manter uma ingesta hídrica adequada mesmo nos dias mais frios, né? Porque quando a umidade do ar está baixa, isso acaba favorecendo desidratação e aumenta o risco da formação de cálculos renais. Tem muita gente também que compensa esse consumo de líquidos, né? Aliás, o consumo de água com líquidos. Tomar suco, tomar um refrigerante, enfim, uma água de coco, né? Isso conta também como essa quantidade que a gente deve ingerir todos os dias? Essa pergunta é interessante porque realmente tem esse questionamento. A gente fala assim que toma bastante líquido por dia, só que aí nessa conta de líquido está entrando refrigerante, né? Que são bebidas que não são saudáveis. Então o ideal é estimar a necessidade ali junto com o seu médico, a sua necessidade de líquido diária e que metade desse líquido seja de água. A outra metade pode ser de outros líquidos, como sucos de fruta, água de coco, até bebidas alcoólicas fermentadas, né, que tem baixo teor de álcool, ajudam a contribuir na ingesta hídrica adequada, sem ser necessariamente de água. O importante é evitar o consumo de bebidas destiladas em excesso e refrigerantes, bebidas carbonatadas. E qual é o mínimo aceitável ou indicado para uma pessoa consumir de água por dia? Então, o ideal, na verdade, é individualizar para cada paciente qual é a necessidade dele. Para a população geral, a gente faz uma média de 30 a 50 ml por quilo de peso. Então, se uma pessoa pesa 70 quilos, o ideal é que ela tenha uma ingesta de líquido aí de 2 a 3 litros por dia. Lembrando que alguns pacientes precisam ter cuidado, porque na verdade eles devem seguir restrição hídrica. Então, a gente tem que ter cuidado com pacientes que já fazem hemodiálise, pacientes que têm problemas cardíacos, pacientes que têm problema de fígado. Na verdade, às vezes a gente tem que fazer até restrição de água. Então é sempre importante conversar com o seu médico para saber se realmente a ingesta hídrica está adequada para o seu caso. O doutor Tiago continua aqui com a gente respondendo as perguntas dos telespectadores sobre doenças renais. Agora, 12h34, vamos para um intervalo rapidinho. Na volta, a gente te mostra que funcionários do Hospital de Urgência de Anápolis procuram a família de um paciente. O homem está internado há quase 20 dias, mas ninguém sabe quem é ele. Então a gente te conta essa história daqui a pouquinho, porque agora é a vez do Gabriel do Jardim Tesouro, aqui de Anápolis, chamar o intervalo pra gente. O meu nome é Gabriel, eu moro aqui no
Menina, vou casar. Com as dicas do programa Empreender do Futura, o meu negócio vai longe. Eu sou isso, eu vim mesmo pra ficar e eu vou provar. Adorei esse programa Afronta. A voz do jovem negro tá ganhando o volume que merece. Vai mudar tudo. Se a revolução... O Expresso Futuro vai me ajudar a escolher uma carreira que não fique ultrapassada em poucos anos. O futuro está onde você estiver. Descubra o seu. Futura e Serviço Social da Indústria. SESI, educação em todas as telas. Eu fiquei de ir ainda hoje no instituto que acolhe refugiados. Eu marquei com o diretor de lá. Senão você acabou de chegar. Sim, mas quanto antes eu começar a pôr em prática meu plano, melhor. Dalila chegou ao Brasil com outra identidade. Mas será que ela vai conseguir manter o disfarce? Quem é você, Yabenti? Por que está me seguindo? Algum problema? Eu quero saber quem que você é. Hoje, Órfãos da Terra. Funcionários do Hospital de Urgências aqui de Anápolis pedem ajuda para encontrar a família de um paciente. O homem está internado há quase 20 dias, mas até hoje ninguém sabe quem é ele. Vamos acompanhar aqui na reportagem. O paciente chegou no Hospital de Urgências de Anápolis no dia 4 de maio. Foi trazido pelo SAMU depois de ter uma crise convulsiva na rua, na região do bairro Boa Vista. Durante esse período que ele esteve aqui, ele esteve internado na UTI, em estado grave, permanecendo ali até o dia 13/5, quando ele recebeu alta para essa enfermaria, que é uma enfermaria de cuidado especial. Só que o paciente não tem documentos e está confuso. Não sabe dizer de onde veio, nem se tem parentes na cidade. Ele diz que se chama Hélio Rodrigues, mas os funcionários não têm certeza disso. A equipe acredita que ele tenha entre 40 e 50 anos e que viva nas ruas de Anápolis. A preocupação dos funcionários é porque o paciente tem alta prevista para a próxima sexta-feira. Se até lá nenhum familiar aparecer para buscar o homem, o hospital não tem condições de liberá-lo. Não temos condições de colocar na rua uma pessoa que esteja nessa situação, né? E a confusão dele é crônica. Eu imagino que a confusão mental dele é crônica por conta da bebida. Então, assim, até as instituições, né, tomarem providências, ele fica aqui ocupando um leito. Situação, né, gente? Então vamos mostrar aqui de novo esse senhor que está internado aqui no ANA desde o dia 4 de maio. Como a gente viu aqui na reportagem, né, ele se apresenta como Hélio Rodrigues, mas os funcionários não têm certeza se essa informação está correta. Então, se você conhece esse homem ou algum parente dele, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3902-6617. E hoje aqui no estúdio a gente recebe o Dr. Tiago Lacerda Ataídes, nefrologista e membro também da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que está respondendo as perguntas dos telespectadores a respeito de doenças renais. E já tem pergunta aqui, viu, doutor? Tem a pergunta de um telespectador querendo saber, o Jailson, ele está dizendo o seguinte, que se ele quer saber se tomar, em média, 4 a 5 litros de água por dia pode ser ruim. Exatamente. Como eu tinha dito no bloco anterior, alguns pacientes têm indicação de ter restrição hídrica, né? Então, o paciente tem problema cardíaco, insuficiência cardíaca, cirrose, tem que ter restrição hídrica. Mas pessoas que são saudáveis e que principalmente realizam trabalho pesado, serviço braçal, expostas ao sol, com grande quantidade de transpiração, podem ter que tomar essa quantidade de líquido aí sem problemas. E tem outra pergunta, o telespectador ou telespectadora não se identificou, quer saber o seguinte, o filho dessa pessoa tem hidronefrose no rim esquerdo e está querendo saber se isso precisa de cirurgia. Então, a hidronefrose, ela é basicamente uma obstrução, uma dilatação do sistema urinário. Pode ser uma hidronefrose que começou agora, então tem uma obstrução ativa, ou pode ser um quadro sequelar, uma mera cicatriz de um processo que pode ter acontecido até mesmo antes do nascimento da pessoa. Então o caso tem que ser avaliado, muitas vezes a gente vai precisar da colaboração dos colegas urologistas para saber se o caso é cirúrgico ou não. A hidronefrose pode ser um problema atual, pode ser só uma sequela. Tem pergunta vinda de Goianésia, a Antônia, ela quer saber se é certo quem está amamentando beber mais água. Exatamente, né? Assim, a gente sabe que no período aí de pós-parto, né, que a gente chama de puerpério, tem uma necessidade de produção adequada de leite e é importante ter uma boa ingesta hídrica para garantir a produção do leite materno, é essencial.
Tem uma pergunta aqui de mito ou verdade, doutor? A pessoa também não se identificou, ela quer saber se carambola faz mal para os rins. Exatamente, essa pergunta é muito importante, porque a carambola ela tem uma substância, uma toxina chamada caramboxina, que ela não é necessariamente tóxica para o rim. Mas o paciente que tem problema renal deve evitar o consumo de carambola, porque o rim não vai conseguir limpar essa substância do sangue. Pode se acumular no sangue e causar uma intoxicação neurológica, pode levar o paciente a ficar em coma. Então quem tem problema renal não deve comer carambola. E tem uma pergunta aqui de um telespectador, ele quer saber o seguinte, que quem ingere bebida alcoólica, quanto de água deve beber no outro dia para ficar tudo bem? Exatamente, aquela ressaca do outro dia, né, é basicamente um quadro de desidratação. A gente toma bebida alcoólica, o álcool inibe o hormônio antidiurético e a gente acaba urinando muito. Por isso que é comum, depois que a gente bebe, a urina fica bem diluída, aquela urina bem clara. E aí no outro dia a gente está desidratado. Então é importante aumentar a ingesta hídrica durante o consumo da bebida, intercalando tomar água e bebida alcoólica, e no dia seguinte tomar bastante líquido, bebida isotônica, água de coco, suco, para repor essa água que você perdeu pelo efeito do álcool. A Thaís, aqui uma última perguntinha, doutor. A Thaís, ela tem um filho de 2 anos, um bebê de 2 anos, que toma bastante água e bastante suco. Ela quer saber quanto é o mínimo de água que ela pode dar para essa criança. Para crianças também continua essa faixa assim, de mais ou menos de 30 a 50 ml por quilo. Então é sempre individualizar pelo quilo. Então assim, se for uma criança que transpira mais, que fica muito no sol, que é muito ativa, acaba que vai ter uma demanda maior de água. Então sempre é individualizar para cada caso. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer a sua participação aqui, por ter tirado as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Gostaria de agradecer o convite, né? Lembrando aí que doença renal crônica é prevenção, então sempre é importante prevenir. E lembrar agora que em maio nós tivemos a semana da enfermagem e o dia do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Não tem como a gente valorizar o paciente sem valorizar a enfermagem. Obrigado. Tá certo, doutor. Muito obrigada. E olha só, gente, já começaram os alertas para os riscos de queimadas. E com a chegada, né, do período seco, a tendência é que comecem os focos de incêndios nas áreas rurais e bem próximas às rodovias. Vai a chuva e vem o fogo. Estamos nos aproximando de mais uma temporada de seca. E aí, seja por ação da natureza ou principalmente pela do homem, as queimadas se tornam um perigo na cidade e no campo. Existe uma regra denominada regra dos 30. Se a umidade estiver abaixo de 30, a velocidade do vento estiver acima de 30 km por hora e a temperatura também acima de 30 graus Celsius, daí a gente tem um risco maior para que vários focos de incêndio se iniciem. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, essa seca vai pelo menos até setembro. E os meses de junho, julho e agosto são os mais secos aqui na nossa região, o Cerrado. Cenário perfeito não só para propagar as chamas, mas também para redobrar os cuidados. É lamentável que a nossa cultura seja de limpar os lotes através do fogo na vegetação. Isso é errado, traz transtornos e consequências diversas à sociedade, aos animais, aos micro-organismos, traz a poluição do meio ambiente. Então recomenda-se que a limpeza dos lotes seja feita de maneira a retirar a vegetação, sem colocar fogo. No ano passado, em todo o estado, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 5.800 ocorrências envolvendo queimadas. Neste ano, já são 358 ocorrências. Ou seja, é preciso ter cuidado e, dentro da cidade, educação. Eu acho que falta mais consciência da população, porque para isso não acontecer não depende só do governo em si, entendeu? Eu acho que é de uma colaboração de todos. Isso aqui é falta de consideração, é uma bituca de cigarro que a pessoa passa aí fumando e joga. Inclusive esses farelinhos pretos aí, cai tudo dentro de casa, em cima de som, de móveis, até nas camas. É crime colocar fogo em vegetação. E aí consta tanto no Código Penal, nos artigos 163 e 250, assim como também na Lei de Crimes Ambientais, nos artigos 41 e 54, com penas de detenção e até de reclusão, além de multa. Tem pedido de ajuda para encontrar cachorrinho perdido aqui no Jornal Anhanguera. Esse aí da foto é o Todinho. A Luciana, dona do Todinho, né, esse cachorrinho que está perdido, disse que ele sumiu no bairro São Carlos, aqui em Anápolis. Então, se você
puder ajudar o Todinho a voltar para casa, liga nesse número que está aparecendo aí, é o 99412-6068. O Todinho tá perdido, vamos ajudar essa família a ficar com o seu bichinho de estimação. E última pausa do Jornal Anhanguera de hoje. No próximo bloco tem reportagem especial do quadro Faz Bem, que hoje traz alimentos que ajudam muito quem já enfrentou um AVC, um acidente vascular cerebral. E também para quem quer evitar esse tipo de problema, né? Já já a gente te mostra essa reportagem, porque agora, para chamar o último intervalo de hoje, uma dupla. Lá do setor sul, terceira etapa, é a Maria Júlia e a Ana Clara. Não sai daí! Jornal Anhanguera, volta já! Revoltado com o sumiço dos pais e a falta de apoio dos Ferreira Lima, Candé vai parar na cadeia. O seu irmão invadiu a Pop TV e agrediu Joaquim Ferreira Lima. O quezinho? Candé, quando você vai perceber que a gente tá ferrado? Não vai acontecer nada demais comigo. Candé, agora você é filho de um ladrão, de um corrupto que tá foragido. E uma mãe que prefere estar do lado desse cara do que estar do nosso lado. Você acha que eles nunca mais vão voltar? Hoje, Verão 90. Comunicado importante. Você que está construindo ou reformando, não feche seu orçamento com nenhum concorrente. Vamos cobrir todos os orçamentos de Anápolis. Traga seu orçamento agora e faça um ótimo negócio. Topa tudo Madenápolis. Na hora de escolher a máquina de cartão para o seu negócio, você olha primeiro a taxa que você vai pagar sobre suas vendas. Aqui na Safra Pay, essa taxa é zero para as vendas no crédito à vista e parcelado, além de máquina grátis e sem aluguel. Acesse e peça já a sua. A Dona do Pedaço, segundo capítulo. Por causa de uma antiga guerra entre as famílias, o casamento de Amadeu e Maria da Paz acabou em tragédia. E ela vai pagar um preço caro por bancar esse amor proibido. Você acha que nós, Matheus, vamos deixar isso tudo passar em branco, mas agora é a sua vez de morrer e você tá jurada de morte. Não. Hoje, segundo capítulo de A Dona do Pedaço. E os bombeiros atenderam uma chamada diferente aqui em Anápolis, viu? Uma coruja buraqueira caiu numa armadilha de rato e ficou, tadinha, cheia de cola e acabou se machucando. Mas a coruja teve que ser levada para uma veterinária, ela foi medicada e ganhou um banho. Não gostou muito não do banho, viu? Mas já está livre para voar, felizmente, né? Mais um resgate do Corpo de Bombeiros. E um boto deu muito trabalho também aos bombeiros de Aruanã, cidade que fica 310 quilômetros de Goiânia. O animal estava preso num poço bem pequeno, no Ribeirão Roncador, perto de Araguapaz. Para fazer o resgate, os bombeiros tiveram que usar uma rede de pesca. Depois o boto foi enrolado num pano molhado para ele ficar bem hidratado e foi transportado numa viatura e o boto foi solto no rio Araguaia. E o quadro Faz Bem de hoje traz alimentos que ajudam muito quem já enfrentou um AVC, um acidente vascular cerebral. E também para quem quer evitar esse tipo de problema. Alguns dos alimentos você já acompanha aqui no nosso telão e a nossa equipe conversou com a Doralice, que fez desse momento a chance de ajudar mais pessoas. Vamos ver. O prato do almoço é de dar água na boca. A geladeira também é colorida e a Doralice sabe exatamente para que serve cada um desses alimentos. O quiabo, né? Aquela gosma dele é extremamente boa para o intestino, para a flora intestinal. A cenoura eu levo para o trabalho. Extremamente. E aí você vai comendo? Crua. A cenoura tem que ser crua, mesmo? Né? Além do beta-caroteno, vitamina C, ela é extremamente rica, né? Agora, o que não pode faltar, essa frutinha aqui, é a blueberry, eu tomo 3 todos os dias, né? A Doralice passou a olhar os alimentos de um jeito diferente de uns 2 anos pra cá. Foi numa manhã de domingo que a vida da diretora de escola mudou completamente. Levantei às 6 da manhã, fui ao banheiro e voltei pra cama. Recebi uma message, né? E eu não olhei, isso não é o momento de mandar mensagem. Joguei o celular do lado e eu fui arremessada contra o chão, isso que eu me lembro. Aí eu tentei voltar na terceira tentativa que eu não consegui, que eu percebi que metade do meu corpo não estava paralisado totalmente. Era um AVC. O AVC é um nome geral. Existem causas específicas do AVC.
para você entender o porquê que a pessoa teve o AVC e com isso poder tratar e poder prevenir. Então acontece, por algum motivo, um entupimento, uma parada da ida de sangue e oxigênio para o tecido cerebral. E isso que acaba gerando os sintomas. Durante o tratamento, a Doralice foi aprendendo a importância do que era levado à mesa e começou a sentir no corpo os benefícios desse novo estilo de vida. Foi aí que ela decidiu compartilhar com as pessoas. Só que numa conversa entre amigos, num bate-papo, era muito pouco. Foi então que ela decidiu criar um canal na internet e dividir com milhares de pessoas a importância de comer bem. Olá, eu sou Doralice Scarpa. O tema do vídeo de hoje, tenho certeza que vocês vão gostar. São gorduras, mas gorduras boas, tá? Tudo que dá certo para mim, né, eu tento multiplicar. Isso foi crescendo, e hoje eu tenho, assim, 5.000 visualizações por dia, né? Faz sucesso porque os alimentos são importantes para ajudar no tratamento e na prevenção do AVC. Você sabia que a granola, os farelos de trigo, de aveia e de arroz são super recomendados? Essa fibra presente faz com que você não permita essa oxidação dentro dos vasos. Então, ela consegue retirar mais colesterol plasmático, por exemplo, sai nas próprias fezes, e isso facilita, protege. Tem que comer pelo menos 3 vezes ao dia. A laranja também precisa estar na rotina de quem quer evitar um AVC. Ela tem um anti-inflamatório natural chamado neospiridina, que protege dos processos inflamatórios. E o que dizer do alho? Ele é fundamental na alimentação. Ele pode reduzir até em 50% a chance de ter um AVC. As substâncias sulfurosas que o alho tem faz com que o vaso dilate, então o sangue flui. E se o sangue flui, a chance de causar o trombo é menor. Só não pode deixá-lo queimar na panela, hein? Quanto menos aquecimento para esse alho, mais disponível está o licopeno. Então, o molho de tomate é muito bom, obviamente formado de tomate, né? Natural. Quando você aquece o tomate, põe no forno, por exemplo, põe num prato, né, em que vai submeter ao aquecimento, esse licopeno está mais disponível. A água de coco, a batata doce e até o chocolate estão na lista de alimentos que ajudam a combater o AVC. Só lembre-se de escolher aqueles com no mínimo 70% de cacau na composição. Estudos muito importantes no mundo que mostram que os seus componentes antioxidantes são muito potentes. E se você ainda tem dúvidas de que a alimentação pode mudar sua vida, a Doralice te responde. Hoje eu como com muito mais prazer, né? Eu sei que aquilo que eu tô comendo é uma coisa legal, uma coisa que vai me fazer bem. Vamos abrir espaço agora para o telespectador apresentar as imagens lindas, né, registradas na nossa região. É o Eu no J1 e a primeira imagem é do pôr do sol em uma fazenda em Nerópolis. A gente vê, né, que tem um lago aí na imagem feita pela Eliane Santos, que é aqui de Anápolis e no fim de semana estava passeando lá na Terra do Doce. Obrigada, viu, Eliane? E agora olha só que registro lindo, o pôr do sol com nuvens de chuva também, né? Que imagem espetacular. Quem fez Bela Vista, muito obrigado, realmente muito linda a sua imagem, viu, Rodrigo? E de Porangatu, o sol se pondo na Lagoa Grande. Quem mandou essa foto linda também pra gente foi a Miriam. Obrigada, Miriam, por mostrar aqui no Eu no J1 as belezas do norte do estado. E para encerrar o Eu no J1 de hoje, a foto do pôr do sol diretamente da varanda da Casa da Luzia, lá no residencial Itatiaia. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Você também pode participar aqui desse momento. É só mandar sua foto, seu vídeo para o nosso aplicativo QVT ou no nosso WhatsApp 985455555. E coladinho com o J1 tem o Globo Esportes e mais notícias da nossa região no J2, que começa depois da novela
órfãos da terra. E para encerrar o Jornal em Agora, primeira edição, imagens ao vivo de Anápolis, agora 27 graus aqui na cidade. Tempo firme, viu? Agora à tarde o sol deve ficar entre nuvens, mas não tem previsão de chuva para a cidade hoje. Uma boa tarde para você. Amanhã a gente se encontra.